Graças e paz, irmãos. Vamos ter mais uma palavra de oração, amém? Senhor, nós queremos depender de Ti neste momento, Senhor. E pedir que, assim como o Senhor nos conduziu na primeira parte, na reunião do Partir do Pão, o Senhor também nos conduza agora, nesse momento, com a Sua palavra. Precisamos do Seu Espírito Santo, que pode jorrar luz nas nossas trevas. Senhor, aquieta a nossa alma na Sua presença. Nos ajude a ouvirmos a Tua voz. Senhor, nós apresentamos diante de Ti nesta manhã o que nós temos, Senhor. E queremos que o Senhor nos conduza com graça, para que o Teu nome seja exaltado. Pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado. Irmãos, na semana passada nós começamos a falar a respeito de Ageu, e apenas para fazermos uma breve lembrança, Ageu ele vem em um período onde o povo estava paralisado com a obra de Deus. Eles tinham sido levantados, tinham saído do cativeiro da Babilônia, onde tinham ficado lá por 70 anos, e após esse retorno, eles colocaram o fundamento e restauraram o altar, mas desde aí então a obra foi paralisada. Houve muita opressão da parte dos inimigos e eles ficaram por aproximadamente 14 anos parados. E então Deus levanta dois profetas, que era Ageu e Zacarias. Sendo que Ageu é o primeiro que foi levantado, e Ageu ele traz palavras de exortação e palavras de encorajamento. E vimos também que, diante da palavra que Ageu traz, o motivo principal que o Senhor traz por boca de Ageu é que o problema da paralisação da obra não foi necessariamente a opressão maligna, a opressão, no caso se referindo à época lá, não foram aqueles que se levantaram que fez com que a obra parasse, mas porque eles começaram então a se preocupar com seus interesses e perderam o foco, que era o interesse de Deus, que era a sua casa. Eles começaram então a panelar suas casas, e a casa do Senhor estava em ruínas. E então Deus levanta Ageu para alertar o povo. Deus levanta Ageu também para trazer uma palavra de encorajamento. E falamos que Ageu ele traz, alguns irmãos dividem dessa forma. Ageu tem duas palavras de exortação e 3 de encorajamento. E ele começa com a palavra de exortação, depois 2 de encorajamento, depois mais uma exortação, e depois mais uma palavra de encorajamento. Então é dessa forma que é escrito, todo o livro de Ageu. É apenas 2 capítulos, mas ele é assim extremamente importante e necessário para os nossos dias. Então nós paramos no capítulo 1, nós lemos o capítulo 1 todo, e se o Senhor nos permitir, nós vamos hoje falar sobre
o capítulo 2, que é o último também. E no capítulo 2 nós temos uma palavra de encorajamento, uma repreensão e finaliza com mais uma outra palavra de encorajamento. E é assim, irmãos, extremamente importante o que o Senhor traz por boca de Ageu, porque quando nós fazemos um paralelo aos nossos dias, é exatamente esse contexto que nós vivemos hoje. E aquilo que o Senhor falou por meio de Ageu, de Zacarias, de Malaquias, todos aqueles profetas que o Senhor levantou no passado, eles tinham apenas um foco, um objetivo, que era trazer o Senhor. Deus levantou esses homens para que as coisas fossem de alguma forma organizadas para a vinda do nosso Senhor. E nos nossos dias, tudo aquilo que o Senhor fizer e o que Ele já tem feito é também para trazer o nosso Senhor. E graças a Deus que Ele nos incluiu, né, nessa obra, Ele nos incluiu nesse propósito maravilhoso. E é importante também lembrarmos que o povo, ao ser liberto do cativeiro em Babilônia, eles subiram com um decreto de Ciro, rei da Pérsia. E o decreto foi: eles foram libertados da Babilônia para edificar. Eles não foram libertados para nada, mas teve um fim específico. Eles foram para uma cidade onde não tinha absolutamente nada, estava em total destruição. Jerusalém estava com os muros derrubados, as portas queimadas. Jerusalém estava totalmente desolada, onde que em Babilônia tudo eles tinham lá. Então, apenas aqueles cujo Deus despertou o espírito, eles subiram então para edificar. E no percurso acontecem então essas coisas que nós já mencionamos aqui. Então, continuando, vamos ler Ageu, capítulo 2. A partir do verso 1. Ageu 2:1. No segundo ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós, os que sobrevindo, contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, ser forte Zorobabel, diz o Senhor, e ser forte Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, as coisas preciosas de todas as nações virão. E encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Observe, os irmãos, o versículo 3. Diz assim: esta casa na sua primeira glória. Eu queria que os irmãos prestassem atenção nessas duas palavras, né? Casa
e glória. E no versículo 7, também no finalzinho, glória e casa. Os irmãos viram aí? E também no versículo 9, a glória desta última casa. Então, irmãos, esse encorajamento aqui, ele está ligado à glória da casa. O Senhor, ele está falando por boca de Ageu, que o Senhor faria com que, naquele tempo, a glória da última casa seria maior que a da primeira. E por que o Senhor traz essa palavra de encorajamento? Porque o versículo 3 diz que alguns estavam chorando. Não, desculpa. O versículo 3 diz assim: quem dentre vós que tenha sobrevivido, contemplou esta casa na sua primeira glória? Ele está fazendo então uma pergunta àqueles que são mais velhos, àqueles que são mais antigos. Ele está querendo, o escritor aqui, ele está comparando a glória da primeira casa. Ele está perguntando a esses: qual dentre vós que tenha sobrevivido viu a glória da primeira casa? E aí ele diz assim: e como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? E como isso aqui é interessante, porque o que eles tinham contemplado, irmãos, na primeira casa, foi algo surpreendentemente grande. Eles viram uma obra grandiosa, eles viram um trabalho imenso. Aqueles que eram mais velhos, e agora, quando eles estavam ali, tinham retornado do cativeiro, e então eles estavam ali agora no seu trabalho de reedificação, porque no versículo, os finais dos versículos do capítulo 1, onde lemos, depois que eles recebem a palavra, depois que eles dão ouvidos à voz do Senhor, eles então retornam ao trabalho. Mas a maneira pela qual eles tinham retornado ao trabalho era algo muito, digamos assim, que muito pequeno, era algo muito finito diante daquilo que os mais velhos tinham visto na primeira casa. Então, a exortação, a palavra de encorajamento que o Senhor traz aqui por Ageu é exatamente essa. Eles estão dizendo: olha, vocês contemplaram a glória da primeira casa, e agora o que é que vocês estão vendo? Vocês estão vendo apenas um pouquinho de gente, vocês estão vendo apenas um remanescentezinho. O que é que vocês estão vendo? O que é que vocês estão contemplando? E aí ele diz, versículo 4: ora pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor. Ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, e ser forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco. Irmãos, trazendo isso para os nossos dias, o que seria isso? Quando nós, às vezes, vemos pequenos grupos de irmãos se reunindo simplesmente para buscar o Senhor nas orações. Às vezes aos nossos olhos não há glória. Às vezes aos nossos olhos é um movimento muito pequeno. Às vezes aos nossos olhos nós contemplamos e às vezes nós até falamos: poxa, será que aquilo vai para frente? Se é do Senhor, vai prosperar. Às vezes nós vemos, irmãos, grupos pequenos de irmãos que começam a evangelizar. Às vezes nós vemos grupos pequenos de irmãos que começam a se reunir simplesmente para estudar as Escrituras. Parece que quando nós olhamos essas coisas nos nossos olhos, não há glória. Parece que é algo muito inferior e muito diferente do que foi no passado. Mas a palavra de encorajamento aqui é que o Senhor, Ele faria com que a glória da última casa fosse maior que a da primeira. O Senhor aqui, Ele está dizendo que todo esse
pequeno movimento, essas coisas que começam às vezes no coração de um e de outro, o Senhor faria com que isso iria se tornar muito maior do que a glória da primeira casa. E todos, irmãos, se nós formos observar na história, todos os movimentos que aconteceram, que se tornaram grandes movimentos, todos os avivamentos que houve na história, Deus ele começou com pequenos grupos. Deus sempre começou com grupos pequenos de irmãos que tão somente se colocaram diante do Senhor e começaram a buscar a sua face. Nós conhecemos nós evidenciamos, na verdade, apenas os grandes acontecimentos que houve no avivamento do país de Gales. Acho que todos os irmãos aqui já ouviram falar. A maneira poderosa que Deus se levantou e grandes coisas Deus fez naquele período. Muitas verdades foram restauradas. Mas, irmão, se você for estudar a respeito desse acontecimento que houve na história, pelo menos a história, até onde eu sei, era que um pastor de uma cidadezinha, ele começou a perceber diante do Senhor que o povo daquele período precisava de um grande avivamento espiritual. E ele então se prontificou, ele e mais uns 2 irmãos, a orar todos os dias na sua casa, pedindo que o Senhor levantasse uma obra, pedindo que o Senhor avivasse o coração dos irmãos, pedindo que o Senhor levantasse e enchesse de amor o coração daqueles que estavam em volta. E à medida em que aqueles irmãos continuaram a orar, Deus foi levantando outros irmãos, e mais outros e outros foram se chegando. A história diz que tem um período, tem um dia, onde esses irmãos estão em uma casa assim orando, e passa um grupo de jovens do outro lado da rua, e estes jovens, quando eles se aproximam daquela casa, eles são tomados pela presença forte e poderosa do Espírito Santo, e os seus corações são convencidos, e eles caem em pranto diante do Senhor, e se convertem ao Senhor Jesus. Tamanha era a presença do Senhor ali naquele período. Mas o fato começou com um grupo pequeno de irmãos. Começou com apenas alguns que tinham colocado o seu coração para poder buscar o Senhor e pedir que Ele fizesse tal coisa. Então aqui nesse período de Ageu, quando o povo retorna ao serviço, irmãos, após 14 anos que eles estavam parados, o que eles estavam fazendo era apenas pequenas coisas. Mas o Senhor, Ele traz essa palavra de encorajamento. Ele está dizendo ao povo ali: olhe, isso que vocês estão fazendo agora, eu vou tornar isso maior que a glória da primeira casa. E é interessante também notarmos que o Senhor, Ele garante isso que Ele falou, Ele garante. De que maneira? Ageu, Ageu começa a escrever o seu livro no primeiro ano, acompanhe comigo aí no versículo 1 do capítulo 1, no segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. E ele termina no 8º mês. Ageu começa no segundo ano do rei Dario, no 6º mês do primeiro dia. E o versículo 20 do capítulo 2, o versículo 10, diz: ao 24º dia do mês 9. Aqui Ageu já está no finalzinho. Então ele começa no segundo ano do rei Dario, no 6º mês, e ele termina ao 24º dia do mês 9. E Zacarias, capítulo 1, verso 1,
só você passar uma folha aí. Diz assim: no 8º mês do segundo ano do rei, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias. Ou seja, Ageu termina no 9º mês e Zacarias começa no 8º mês. Tem um mês que a profecia de Ageu, ela vai se encontrar com as visões de Zacarias. Os irmãos estão compreendendo? Porque ele começa no 8º mês, Zacarias começa no 8º mês, e Ageu termina no 9º. Então, um mês aqui se encontra. E a visão que Zacarias tem vai exatamente, irmãos, se encaixar com o que nós acabamos de ler no capítulo 2. Então, vamos ler em Zacarias, capítulo 4. Zacarias, capítulo 4, a partir do verso 1. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono. E me respondeu: que vês? Respondi: olho, e eis um candelabro. O candelabro fala de testemunho, não é isso? E vejo um candelabro todo de ouro, e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, o que é isso? Aqui então é a visão que Zacarias está tendo. E ele pergunta: meu senhor, o que é isso? Verso 5. Respondeu-me um anjo que falava comigo: não sabes tu que é isso? Respondi: não, meu senhor. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Lembra que Ageu falou? Vamos ver no capítulo, só para nós lembrarmos aí, no capítulo 2 de Ageu, verso 2. Fala agora a Zorobabel. Voltemos então para Zacarias 3, 6. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Irmãos, como eu falei, a palavra que Ageu traz ao povo e a visão que Zacarias tem, elas se encaixam porque, à medida que aquele povo, eles começaram a pôr a mão nas obras, ainda que como grupos pequenos, sem grandes visões, sem muitos resultados, mas eles tinham começado. E os que eram mais velhos, Ageu, ele está dizendo: vocês que sobreviveram, vocês viram como foi a glória da primeira casa? E agora o que é que vocês estão vendo? Esses grupos pequenos estão se reunindo. Esses grupos pequenos colocaram a mão na obra. E a visão, nesse mesmo período que Zacarias tem, é que o Senhor está dizendo: olhe, tem esses grupos pequenos, mas o que eles estão fazendo não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito. O que eles estão fazendo aqui, eles não estão usando mais os trabalhos de suas mãos, ainda que estivessem, mas eles não estão fazendo isso neles mesmo. Essa obra fui eu que comecei. Eu estou envolvido na obra que eles estão fazendo. Então o Senhor está dizendo: não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito. Então, irmãos, todo o trabalho, quando ele começa no coração de Deus, ainda que seja pequenos grupos, não é por força nem por violência. Continuando o versículo, verso 7. Quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel?
serás uma campina, porque ele colocará pedra de remate, e em meio a aclamações haja graça e graça para ela. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa, elas mesmas acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós outros. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esses alegrar-se-á, vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. Está vendo, irmãos, o versículo 10? Pois quem despreza o dia dos humildes começos. Então nós não podemos desprezar os dias dos humildes começos. Se nós vemos apenas grupos pequenos pondo as mãos na obra, nós temos que curvar nossos joelhos e dizer: Senhor, não é por força nem por violência, mas cresça e avance nesse seu trabalho. A palavra de encorajamento para aquele grupo de irmãos foi essa aqui. Eles, imagine, irmãos, mais de 2 milhões que desceram cativo para a Babilônia. Sobem pouco menos de 50 mil. E eles estão ali colocando as mãos na obra. Então, realmente, era como que se tivesse muita coisa para ser feito, mas parece que eles não viam resultado. Eram apenas muito trabalho. E aqueles que estavam mais avançados, eles estavam dizendo: como isso aqui está tão diferente do que era no passado. Mas a palavra de encorajamento era que eles deveriam prosseguir. A palavra de encorajamento é que eles não deveriam parar, eles deveriam avançar. Então, que o Senhor, irmãos, nos ajude para que aquilo que Ele começou a fazer nos nossos corações, às vezes nós contemplamos com os nossos olhos e falamos: meu Deus, que negócio grande, mas tão pouco, irmãos. Não menospreze o dia dos pequenos começos. Não pense, irmãos, que esse trabalho, essa obra, o fruto disso vai ser pela sua força. O Senhor falou por meio de Zacarias: não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Amém? Ageu capítulo 2 ainda. Continuando ainda, então, a palavra de encorajamento, no versículo 5. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu Espírito habita no meio de vós, não temais. Aqui também, então, é mais uma palavra de encorajamento que o Senhor traz àquele povo ali. O Senhor lembra a eles que o Senhor tem com eles uma aliança. Desde quando eles saíram do Egito, mais de 1000 anos atrás, se não sei exatamente, mas há muito tempo atrás, o Senhor tinha firmado uma palavra com eles. E quando eles saem do Egito, Moisés tem um cântico. E no cântico de Moisés, ele diz: tu, Senhor, os introduzirás em uma terra que mana leite e mel. Quando Moisés ele faz esse cântico, Moisés ele está lembrando a promessa que o Senhor tinha feito àquele povo que tinha sido libertado do Egito. E aqui então, muito tempo se passou, o Senhor de novo, ele traz a lembrança daquele povo, que eles deveriam lembrar. Desde o dia em que eles saíram do Egito, o Senhor tinha feito uma aliança com eles. Ou seja, irmãos, às vezes nós podemos desanimar, às vezes nós podemos, diante daquilo que o próprio Senhor começou a fazer, às vezes nós nos sentimos fracos, às vezes nós nos sentimos fragilizados, mas aí nós temos que também lembrar que o Senhor é que tem uma aliança conosco. Nós temos que lembrar que é o Senhor que um dia nos libertou. Nós temos que lembrar que nós estamos servindo ao Senhor
não por causa de nós, mas porque Ele nos chamou para tal coisa. Então, eles foram lembrados disso. Mais uma vez, então, o Senhor está encorajando eles aqui. E o versículo 6. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão e encherão de glória esta casa. Tendo em mente que o foco aqui desse encorajamento é a glória da casa. E essa citação que nós temos, que o Senhor está dizendo que vai abalar os céus e a terra, nós vamos encontrar ela neste mesmo capítulo, mais adiante. Mas vamos perceber, irmãos, que são dois abalos diferentes. Nós vamos perceber que um abalo é dentro e o outro é fora. Aqui, quando o Senhor está dizendo, dentro em pouco tempo, farei abalar os céus e a terra, Ele diz para que Ele vai fazer isso. Ele diz: e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. O que o Senhor está querendo dizer aqui por boca do profeta Ageu é que Ele vai remover, Ele vai tirar tudo aquilo que for preciso para que a glória dEle, a presença dEle venha para a sua casa. Irmãos, como essa palavra precisa realmente nos encorajar. Porque às vezes nós olhamos diante dos nossos olhos e às vezes nós queremos ver tantas coisas se sobressair, mas esteja absolutamente certo de que o Senhor vai remover tudo que for preciso para que a glória da casa seja vista. O Senhor vai abalar tudo que for preciso para que a glória da sua casa seja vista. Ele está dizendo: eu farei abalar céus e terra. O Senhor vai remover tudo aquilo, irmãos, que de alguma forma hoje ainda impede que a glória e a presença do Senhor venha até nós. E quando nós falamos isso, como eu disse, isso aqui é para os de dentro. Essa palavra de encorajamento é para os de dentro. E o que seria isso nos nossos dias? Às vezes, irmãos, Ele vai usar a nossa esposa, e como tem usado. Às vezes Ele vai usar os nossos filhos, às vezes Ele vai usar os irmãos. O Senhor vai usar, irmãos, tudo aquilo que Ele quiser usar, mas Ele vai alcançar em nós aquilo que Ele deseja. É muito interessante a linha na qual essa palavra de encorajamento ela vem seguindo, porque o Senhor está dizendo que apenas os grupos pequenos, quando eles começaram, eles não deveriam estar contemplando o passado no sentido de que lá tinha coisas grandiosas, mas eles deveriam começar crendo nas promessas do Senhor. Eles deveriam fazer crendo de que não era mais por força nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Eles deveriam estar lembrando o tempo todo da promessa que o Senhor tinha feito. E agora Ele está dizendo: olha, se tem ainda coisas que estão impedindo, eu farei abalar. Irmãos, e o Senhor já tem feito isso. Você concorda comigo que eu sei. O Senhor, ao longo dos anos, Ele já tem feito várias coisas, irmãos. Ele já tem providenciado várias situações. E entendamos nós que o objetivo dele é um só: a glória da casa. O foco do Senhor é um único: é que a sua glória esteja na sua casa. Então, graças a Deus, porque Ele disse, nós temos que lembrar dessas palavras: eu edificarei a minha igreja. Essa responsabilidade é do Senhor. Claro que cabe a nós cooperarmos com Ele, mas Ele disse: eu edificarei a minha igreja. Então nós temos que estar firmados nessa promessa. Então, essa então é mais um encorajamento, né, que o Senhor Ele traz aquele pequeno grupo de irmãos ali. Verso 9: a glória desta última casa
será maior que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Essa então, irmãos, é a promessa que nós temos da parte de Deus. Então, eles ouviram essa palavra do profeta Ageu e certamente o Senhor, Ele fez. Continuando então, no versículo 10. Ao 24º dia do mês 9, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Versículo 10, então, temos aqui uma palavra de repreensão. E quando eu estava revisando isso aqui ontem, é difícil, irmãos, às vezes para a gente lermos a palavra do Senhor, e às vezes nós queremos interpretá-la, às vezes de acordo com os conceitos que nós já temos formado. É difícil às vezes aceitarmos a realidade na qual nós vivemos diante daquilo que está escrito na sua palavra. E precisamos lembrar que essa palavra de repreensão que o Senhor está trazendo aqui por boca de Ageu é no meio desse trabalho. Os irmãos ouviram isso? Ou seja, esses grupos que estão se reunindo, esse movimento que já começou, e começou bem, começou pelo Espírito. Agora vem uma palavra aqui e diz assim: assim diz, verso 11, o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Essa palavra de exortação, ela especificamente está sendo trazida aos sacerdotes. Especificamente está sendo trazida àqueles que observavam a lei, aos mestres, aqueles que tinham o encargo de ensinar ao povo. Verso 12: se alguém leva a carne santa na orla da sua veste, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no novilho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isto santificado? Responderam os sacerdotes: não. Então perguntou Ageu: se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com o corpo morto tocar em alguma dessas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes: ficará imunda. Vamos parar um pouquinho aqui só para a gente entender o que é que está acontecendo. Ele está dizendo: olhe, se um sacerdote ele está com a carne santa na orla das suas vestes, e ele tocar no pão, no cozinhado, no novilho ou em qualquer mantimento, ele vai ser santificado? Não. O sacerdote responde: por quê? Tudo aquilo, irmãos, que eles faziam, a carne santa, tudo aquilo que era santificado, se eles pegassem aquilo que eles haviam santificado e tocasse em qualquer outro mantimento, em outra carne, aquilo não ficaria também santificado. É isso que ele está dizendo. E agora ele vai fazer o inverso. Agora, se você pegar algo que é impuro, e você pegar aquilo que é impuro e tocar, ou manter contato com aquilo que é santo, aquilo que ficará imundo? O que é que ele responde? Sim, ficará imundo. Ou seja, qual o princípio que nós temos aqui? É que aquilo que é santificado não vai contagiar, mas o pecado sim. O pecado ele é altamente contagioso. O pecado ele ia contagiar. Então o Senhor ele está trazendo por boca de Ageu este princípio. Olhe, tudo aquilo que é pecado pode contagiar. Tudo aquilo que é impuro não deve ficar próximo daquilo que está santificado, porque senão será contagiado. Verso 14. Ele agora vai trazer a explicação
desse paralelo que ele fez nos versículos 12 e 13. Então prosseguiu Ageu: assim é este povo. Assim é este povo. Assim esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é imundo. Irmãos, lembremos de qual é a primeira repreensão que o Senhor traz por boca de Ageu. O povo estava voltado para os seus próprios interesses. O povo estava preocupado apenas com as suas casas muito arrumadas. E eles, depois de um longo período de anos, eles tinham perdido o foco, eles tinham esquecido de qual era o desejo do coração de Deus. Ou seja, existia um problema nos seus corações, ainda não resolvido. Existiam situações dentro do seu interior, ainda não solucionadas. Então o Senhor está dizendo, assim é este povo. Ele está fazendo paralelo aos versículos anteriores. Olha, da mesma forma que se um sacerdote toma coisas santificadas e ele toca aquilo em coisas impuras, aquilo não será santificado. E o contrário também, se ele toma coisas que são imundas e toca aquilo que é santificado, aquilo vai se tornar impuro. E aí ele está dizendo, assim é este povo. Se vocês não estão com os seus corações voltados para a minha casa, para aquilo que eu desejo, toda obra que vocês fizerem diante de mim, ela será impura. Toda obra que vocês realizarem, para mim, servirá como nada. Irmãos, que repreensão séria o Senhor traz aqui pelo profeta Ageu. O Senhor não apenas, irmãos, deseja que nós comecemos a nos prontificar e a buscá-lo em oração para que haja um avivamento, mas os corações precisam estar adequados. O foco precisa estar adequado. O coração precisa estar no lugar certo. Qual é o interesse? Qual é o desejo? O desejo é a edificação de Deus. O desejo é aquilo que está no coração do Senhor. Então, se o desejo é esse, se o foco é esse, estamos no caminho certo. Mas se o foco não é esse, se o desejo não é a minha casa, o Senhor está dizendo, toda obra é imunda. Para mim não serve, para mim não terá utilidade alguma. O Senhor traz essa palavra séria para esses irmãos aqui. Continuando o texto. Verso 15. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas e havia somente 10. Vinham largar para tirar 50 e havia somente 20. Eu vos feri com queimaduras e com ferrugem e com saraiva em toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Ou seja, irmãos, considerai desde aquele dia que eles retornaram ao trabalho, aquele dia que eles começaram de novo o seu trabalho da casa de Deus. O Senhor está dizendo, olha, tudo que vocês estão fazendo, vocês vinham um monte de 20 medidas, mas só havia 10. Vocês iam largar para tirar 50 e só havia 20. O que é que o Senhor está querendo produzir no povo aqui? Fé. O Senhor está querendo produzir no povo aqui obediência. O Senhor está querendo dizer, olha, vocês retornaram ao trabalho, vocês começaram agora a pôr as mãos na obra, mas parece que não tem resultado. Vocês esperam 20, mas só tem 10. Vocês esperam 50, mas só há 20. E aí, no meio disso tudo, irmãos, o que é que o Senhor está fazendo? Eu feri com queimaduras e com ferrugem e com saraiva em toda a obra das vossas mãos,
mas não houve entre vós quem voltasse para mim. E aí, irmãos, continuando o versículo 18, ele diz: considerai, de novo considerai. Mais uma vez aqui, né? Antes ele está dizendo, considerai, olhando por aqueles dias, e agora ele diz mais uma vez, considerai, eu vos rogo, desde este dia, não mais aquele dia, agora é desde este dia. Qual? Que dia é esse? Depois que, de todo esse processo, depois que o Senhor traz essa palavra, que Ele deseja que na sua casa haja santidade, haja seriedade, Ele está dizendo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do 9º mês, do mês 9º, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai estas coisas. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. Depois que nós passamos pelo processo de fé e de obediência, o Senhor, Ele vem e nos abençoa. Depois que nós entendemos aquilo que é o desejo do coração de Deus, e então nos prontificamos, ainda que você não veja os frutos, ainda que você espera 20, mas só tem 10, ainda que você está esperando 50, mas só tem 20, o Senhor está dizendo, vocês precisam perseverar, vocês precisam continuar, vocês precisam continuar seguindo, porque vai haver um dia que eu vou vir e vou abençoar cada um de vocês. Amém? Verso 20. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo. Aqui então é a palavra de encorajamento. É a quinta palavra da divisão do livro de Ageu. E essa quinta palavra, então, é uma palavra de encorajamento. E, como eu disse aos irmãos, aqui também o Senhor Ele vai abalar céus, terras, nações. Mas agora aqui, irmãos, esse abalo não é mais interior. Nós vamos ver que esse abalo agora, ele é exterior. Verso 2, verso 21. Fala a Zorobabel, governador de Judá: farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reinos, destruirei força dos reinos das nações, destruirei o carro e os que andam nele, e os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Esses 4 versículos, irmãos, agora já é o meu pensamento, né? Cada irmão aí possa, né, trazer sua própria consideração. Mas eu penso que aqui é o ponto mais alto de Ageu. Eu penso que aqui seria de tudo aquilo que Deus falou a Ageu, essa palavra de encorajamento seria tipo o clímax daquilo que o Senhor usou por Ageu para poder trazer ao povo. É como Paulo, né? Ele vai lá falando um monte de coisas lá em Romanos, e depois ele diz, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. E aí parece que ele se perde. E esses 4 versículos, essa palavra aqui, ela é tão encorajadora, porque a figura, irmãos, de Zorobabel aqui, para que nós possamos entender esse encorajamento, vamos ver a quem Zorobabel é comparado, ou a figura, né, na verdade. Aí mesmo, passa apenas 2 folhas no capítulo 4 de Zacarias.
4:9. Inclusive nós já lemos. As mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa. Elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós outros. Zacarias está dizendo que as mãos de Zorobabel lançam os fundamentos e elas mesmas é quem vão acabar. Irmãos, na visão de Zacarias aqui, Zorobabel, ele é como uma figura de Cristo. Ele é uma figura do Senhor Jesus. Então o Senhor está dizendo aqui no capítulo 2 de Ageu, a palavra é: fala a Zorobabel, governador de Judá, farei abalar céus, terra, nação, reinos, tronos, destruirei os cavalos, os que andam nele, os seus cavaleiros, tudo vai cair. Versículo 23, naquele dia, diz o Senhor, tomar-te-ei, ó Zorobabel, servo meu, e te farei como um anel de selar. O que o Senhor está dizendo por meio de Ageu é que ele vai tomar Zorobabel e vai fazer de Zorobabel como um anel de selar. O que é isso? Um anel de selar. Vamos ler Colossenses capítulo 1. Fazendo então um paralelo, né, à pessoa de Cristo. Colossenses capítulo 1, verso 15. Sabemos quem é este, né? Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Este é a imagem. Irmãos, a palavra no original, não sei se alguém tem aí, é E-I-C-O-M, Eikon. No original, a palavra no lugar de imagem é Eikon. Eikon é nada mais do que anel de selar. A ideia é justamente essa. O anel, ele, muito antigamente, ele tinha justamente essa função, né? Ele, você esquentava, não é isso? Alguns também na cera, e aí ele imprimia uma imagem. Então, a palavra que traz aqui a respeito do Senhor é essa. Ele é a imagem, ele é o Eikon, ele é como um anel de selar. E essa mesma palavra, Eikon, é que está escrita em Ageu, capítulo 2, verso 23. Que o Senhor ele está dizendo que vai tomar Zorobabel e vai fazer dele como o anel de selar. E, irmãos, quando nós interpretamos Zorobabel como uma figura de Cristo, nós vamos entender claramente de que esse abalar aqui, ele não mais se refere ao mesmo que ele tinha citado anteriormente. Porque o que ele cita anteriormente é para aqueles que estão dentro da casa. O Senhor está dizendo, olha, eu primeiro vou ter a minha glória, e sabemos que a glória é Ele mesmo, é o próprio Senhor Jesus. Então ele diz, olha, eu vou abalar céus e terra, mas em minha casa, ou seja, na igreja, eu terei a minha glória. Eu vou encher de glória esta casa. Então o Senhor vai abalar céus e terra. Aqui, uma vez mais, nós temos também as mesmas citações. Mas agora, irmãos, o que o Senhor vai abalar não é para dentro, para os de dentro. Se o Senhor agora já alcançou a sua glória na casa, mas a obra ainda não está completa em sua totalidade. Ele agora vai abalar os tronos. Ele agora vai abalar os reis da terra. Ele agora vai abalar os grandes e poderosos. Para quê? Para que a sua imagem, para aquilo que ele sempre desejou. Ele é a imagem do Deus invisível. Um dia, irmãos, o Senhor terá o seu reino estabelecido em toda a terra.
não apenas na igreja, não apenas entre o seu povo, não apenas nas nossas famílias, mas a palavra de encorajamento aqui é que um dia o Senhor vai alcançar toda a terra, e toda a terra, irmão, será cheia da sua glória, toda a terra será cheia da sua beleza, e toda a terra será cheia da sua formosura. E o Senhor também fará isso. Ele vai abalar tudo o que for preciso. Hoje nós vemos os grandes poderosos, né? Os homens que são muito ricos, eles dizem que, em outras palavras, né? O Deus deles é o que eles podem fazer. Eles acham que estão no topo de tudo, podem fazer tudo. Mas graças a Deus, nós entendemos que isso é por breve tempo. Se nós formos ler, irmãos, capítulo 18 e 19 de Apocalipse, nós não vamos ler aqui por conta do tempo. Mas se os irmãos observar os capítulos 18 e 19 de Apocalipse, nós vamos ver que diferença é um capítulo do outro. Depois, por favor, leia em casa esses dois capítulos, 18 e 19. O capítulo 18 fala que as grandes nações, Babilônia, os grandes reis, os comerciantes, aqueles homens que se tornaram ricos por conta de opressão dos mais pobres, todos aqueles que durante anos e anos governaram com mão de ferro e humilharam aqueles que são mais pobres e mais humildes e continuaram grandes nas suas riquezas. No dia do Senhor, eles desmaiarão de medo. No dia do Senhor, eles ficarão tão horrorizados diante de algo que eles imaginavam nunca ter acontecido. Então, quando a presença do Senhor vem, para eles é algo terrível, é algo tipo assim, eles pedem para que os montes caiam sobre eles, eles pedem para morrer, porque eles não suportam tamanho aquele dia, tamanho quão horrível será aquele dia. Mas, irmãos, no capítulo 19, nós temos uma coisa maravilhosa. É uma menção dos mesmos acontecimentos, se referindo também ao dia do Senhor, mas o povo agora não são mais estes grandes reis, não são mais estes poderosos, não são mais esses comerciantes, agora é o povo de Deus, e eles não estão temerosos, eles estão alegres, eles estão jubilosos, eles estão felizes, porque chegou o grande dia do Senhor. Eles estão com alegria indizível no seu coração. Você já imaginou o que é isso? Por um lado você tem os que hoje reinam, e nós estamos aqui, mas haverá um dia onde eles pedirão para morrer, e nós vamos levantar os nossos olhos e vai dizer: graças a Deus, chegou o dia. Nós vamos levantar os nossos olhos e dizer: chegou o fim chegou a nossa salvação, chegou o cumprimento da promessa. Irmãos, a palavra que o Senhor traz de encorajamento é que eles precisavam prosseguir. A palavra que o Senhor traz de encorajamento é que, olhe, um dia eu vou abalar os céus e a terra, agora não mais interiormente, agora não mais aqui, os de casa, mas eu agora vou abalar aqueles que estão lá fora. E graças a Deus pela maneira preciosa que o Senhor nos conduziu nos louvores aqui nesta manhã. E os louvores que nós cantamos, irmão, nada mais é que uma proclamação de tudo aquilo que um dia vai acontecer. Nada mais é do que uma declaração de que um dia todos vão se dobrar e se curvar e dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Hoje nós ainda não vemos isso. Hoje os homens, eles não querem confessar nem reconhecer o Senhor. Mas o Senhor está dizendo aqui por boca de Ageu: naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar. Eu vou imprimir a minha imagem em toda a terra. Haverá um dia, irmãos, onde absolutamente
tudo vai estar sujeito à pessoa, a bendita pessoa do nosso Senhor Jesus. E graças a Deus, porque isso Ele já começou a fazer em nós. Isso Ele já começou a fazer abalando as nossas estruturas. Mas haverá um dia que Ele vai abalar as estruturas externas. Absolutamente tudo, irmãos. Um dia vai cair diante da presença soberana do nosso Deus. Então essa palavra que o Senhor traz aqui, como ela precisa ser de fato encorajadora para os nossos dias. Então, irmãos, vale a pena prosseguir, vale a pena perseverar, vale a pena dizer: Senhor, aqui nós estamos e vamos continuar, vamos prosseguir, independente das nossas dificuldades, independente às vezes de como está o nosso coração. Nós aguardamos a bendita esperança de que um dia o nosso Senhor virá. E Ele, quando vier, Ele vai remover de novo, irmão, tudo aquilo que for preciso, para que o seu bendito nome seja exaltado. Ele vai fazer tudo aquilo que for preciso, para que Ele tenha a sua imagem. Amém? Lucas capítulo 22, e aí nós vamos já encerrar. Lucas capítulo 21, vamos ler 1 Coríntios capítulo 15. Primeiros Coríntios capítulo 15, a partir do verso 24. E então virá o fim, quando Ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que Ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Aqui é um anel de selar. Um dia, tudo vai estar sujeito, e Ele será tudo em todos. Lucas capítulo 21, a partir do verso 25. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror, pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo na nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas suceder, exultai. Isso não nos lembra Apocalipse capítulo 18 e 19? Por um lado você tem um grupo que está temendo, mas por outro lado você tem outro grupo que está vendo os mesmos acontecimentos, mas o Senhor está dizendo: exultai, fiquem alegres, exultai. Ora, começar estas coisas suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, enquanto eles estão abaixando as suas, nós estamos erguendo as nossas, porque vossa redenção se aproxima. Continuando, verso 29. Ainda lhe propôs uma parábola dizendo: vede a figueira e toda a árvore,
quando começam a brotar, vendo-as sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabeis que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações do mundo. Irmãos, o Espírito Santo, ele, nessas palavras aqui, é como que se ele trouxesse a mesma linha, irmãos, do que ele traz ao espírito de Ageu. Olhe, diante de tudo isso, o coração de vocês precisa estar nele. Nós não devemos nos preocupar nem nos envolver com as orgias deste mundo, com a embriaguez, talvez essas coisas, né? Nós dizemos, não, delas nós estamos livres. Mas as preocupações da vida, né? Muitos irmãos já falam isso. Não sei se tem alguém aqui que se escapa, por favor, levante a mão. Todos nós, irmãos, às vezes ficamos perdidos com as preocupações da vida. Mas aqui nós temos uma exortação, olha, o foco não deve estar nisso. O foco é a minha casa, o foco é o meu desejo, o foco é aquilo que está no meu coração. Continuando. E para que aquele dia não venha sobre vós repetidamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que tem de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Então, irmãos, o que é que cabe a nós? Vigiar, orar, batalhar, perseverar, prosseguir, porque um dia o nosso Senhor virá. Amém? Eu queria finalizar, irmãos, com Atos capítulo 17. Atos capítulo 17, versos 30 e 31. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifico, essa palavra é boa. Não é uma... Qual outra palavra aqui que nós poderíamos colocar? Não é um convite. O que mais? Não é uma... Sim. Não é nada disso aí. Mas ele está dizendo, notifico. É uma determinação, é o que vai acontecer. Ou seja, esteja certo. Fique ciente. Notifico aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Essa é a palavra do Senhor. Eu estou notificando, diz o apóstolo Paulo, que todos, em todo lugar, se arrependam. Por quê? Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de, a palavra que também no original é em, não é por, isso muda muito, né? Não é por meio de, é em um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quem é este varão? Graças a Deus. Esse varão é a bendita pessoa do nosso Senhor Jesus. Então é em Cristo Jesus. Todos nós sejamos notificados de que um dia, irmãos, o Senhor fará isso. De que um dia o Senhor vai estabelecer aquilo que Ele deseja. Esse dia, irmão, já está no cronograma de Deus.
Quer queiramos ou não, isso vai acontecer. Quer aceitemos ou não, um dia o Senhor terá o seu reino sobre toda a terra. Um dia o Senhor vai estabelecer o seu desejo e a sua vontade, tudo vai estar sujeito a Ele. Então, irmãos, o que é que cabe a todos os homens? Se arrependam e sejam notificados disso. Então, essas são as palavras finais de encorajamento que Ageu traz àquele pequeno remanescente, aquele pequeno grupo de irmãos. Então, que o Senhor Ele nos ajude, irmãos, e abra os nossos olhos espirituais. E quando nós lemos Zacarias são as 8 visões de Zacarias. O irmão Christian diz que Zacarias é o livro mais difícil de se explicar. Então, se ele falar isso, né? Zacarias, irmãos, as 8 visões de Zacarias, ela é toda voltada também para aquele remanescente, mas é como se fosse alertas a dias futuros. E quando nós lemos, irmãos, os 4 evangelhos, nós temos grupos de fariseus, não é verdade? Nós temos grupos de saduceus, grupos de escribas. E você já se perguntou de onde surgiram esses grupos? Acho que Décio compartilhou conosco. Estes grupos nada mais são do que daqueles remanescentes que subiram. Isso é uma séria advertência para mim e para você. Aqueles que subiram, que passaram por tudo isso, que foram tão alertados por Deus, eles agora que deveriam trazer o Senhor, eles estavam de alguma forma impedindo o próprio Senhor. Irmãos, quando nós lemos as cartas finais, quando nós lemos as 7 igrejas, a respeito das 7 igrejas, nós temos também no final o Senhor escrevendo a Laodiceia. O Senhor diz: eis que estou à porta e bato. E aí ele diz: se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. O tempo passa, irmãos, e nós precisamos, por favor, que Deus nos ajude. Nós não podemos perder o foco. Nós não podemos, irmão, perder de vista que nós estamos aqui por causa da casa de Deus. Nós estamos aqui porque Deus tem um propósito, Deus tem uma vontade. Deus nos chamou para algo específico. Então, quando nós passamos o tempo, irmãos, o quadro que nós vemos, infelizmente, é um quadro muito triste. Então, a responsabilidade que deve pesar nos nossos ombros deve ser curvar o nosso joelho, dizer: Senhor, venha o teu reino. Senhor, faça a sua vontade. Senhor, cumpra aquilo que está no seu coração. E se nós, irmãos, ouvirmos o Senhor bater a porta do nosso coração e nós abrirmos, Ele vai entrar e vai cear comigo e com você. E é isso que Ele já está fazendo também. Ele está batendo a porta dos nossos corações. E quando nós abrirmos, Ele vai dizer as mesmas palavras: eu estou edificando a minha casa, a minha igreja. Eu quero contar com você. Então, que o Senhor nos ajude e que sejamos esses que possamos responder ao chamado do Senhor. Amém? Senhor, nós louvamos e bendizemos a Ti, Senhor. Pedimos que o Senhor nos ajude. Ao ouvirmos a Tua palavra, queremos que o Senhor fale profundamente aos nossos corações, nos trazendo de fato, Senhor, aquilo que o Senhor deseja. Oh, Senhor, nós cremos nas Suas promessas. O Senhor vai estabelecer o Seu reino. O Senhor vai estabelecer a Sua vontade, não apenas na Sua igreja e entre o Seu povo, mas também um dia toda a terra estará cheia da Sua glória. Oh, Senhor, essa é a nossa bendita esperança. Louvamos e bendizemos a Ti. Amém.